Boa noite, eu sou a doutora Zuraida e hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a segurança do trabalho. O mês de abril, a campanha, está direcionada ao autismo e à segurança no trabalho. Hoje eu vou falar para vocês sobre segurança do trabalho e semana que vem eu vou falar sobre o autismo, certo? Então, hoje o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vamos falar um pouquinho aqui sobre o perigo de não usar os EPIs, enfim, vamos fazer no geral um vistaço sobre a segurança do trabalho. Eu trabalho na Prevenir, que fica aqui em Prudentópolis, Paraná, fica em cima da farmácia Farmacim, e desde 2019 que eu trabalho lá como médica examinadora. Então, a gente vê de todos os tipos de acidentes de trabalho, que as pessoas chegam lá, que já tiveram acidentes de trabalho anteriormente. Então, vale deixar frisado aqui que é muito importante, tanto para os empresários, tanto para os colaboradores. Os empresários estão ofertando de acordo com a necessidade, né, de acordo com as normas, os EPIs para os seus colaboradores e os colaboradores também estar utilizando corretamente destes EPIs. Então, vamos lá. O perigo, ele existe, né? Ele existe, mesmo que não seja visível. O perigo está aí, ele existe. O acidente de trabalho, o princípio de Herrnstein, tem uma pirâmide, onde lá no topo está laranjado, que é o acidente com afastamento ou morte. Tem no meio tá de laranjado os acidentes sem afastamento e tem embaixo que é a base ali que tá de roxinho ali lilás, que é os incidentes. Não chega a ser um acidente, mas assim um incidente. Então, acidente de trabalho, independente da forma com que ocorre, vale lembrar que 50% destes acidentes ocorrem com colaboradores no seu primeiro ano de trabalho, sendo que a metade deles nos 3 primeiros meses. Então, o acidente de trabalho apresenta como um conceito prevencionista. O acidente de trabalho é toda ocorrência não programada ou prevista, porque você não vai programar, né, um acidente de trabalho. Você não vai prever um acidente de trabalho. Simplesmente ele ocorre de uma forma inesperada, onde nem o empresário e nem o colaborador está esperando que seja essa ocorrência aí de um acidente de trabalho. E para isso existe as normas, as diretrizes, existe aí todo um protocolo a seguir, tanto das empresas quanto dos funcionários, né, dos seus colaboradores, para que este acidente não ocorra, certo? Então vamos lá. Por quê, gente? Porque, ó, o acidente do trabalho é toda ocorrência não programada ou prevista, estranha ao andamento normal do trabalho, da qual possa resultar em danos físicos, funcionais ou lesões ao trabalhador ou danos materiais econômicos para a empresa. Os acidentes, eles geram prejuízos, que são morte, incapacidade total, permanente, ou incapacidade parcial e permanente, ou incapacidade temporária, variando aí da intensidade e as suas consequências e do tipo de acidente gerado. O acidente de trabalho versus empresário. Primeira situação. A primeira situação, o empresário ele busca não assumir os custos decorrentes deste processo acidentário. E aí, o que ele faz? Ele repassa ao cliente através de um aumento de preço de venda de seus produtos ou serviços ao realizar este procedimento. O empresário torna-se menos competitivo uma vez que seus produtos são mais caros. A segunda situação é que o empresário ele absorve o custo acidentário, não imputando ao preço a sua venda, nem repassando a espécie alguma para o cliente. Dessa forma, o cliente ele não sofre quaisquer consequências das falhas no processo produtivo
Porém, o empresário, ele reduz a margem de lucro e seus produtos ou serviços. E com isso, o que que acontece? Né? Vai ter aí uma margem de lucro menor, onde que a receita, que poderia ser voltada a um aumento da qualidade dos seus processos, melhoria de maquinários e equipamentos, esse investimento e estímulo motivacional dos seus empregadores, dos seus empregados e outros investimentos, com foco no processo da melhoria contínua empresarial que perde a eficácia e não atinge a excelência. Então, tanto o trabalhador quanto o empresário, ele perde aí com esse acidente de trabalho. Tem uma necessidade legal que todos os empresários e nós também colaboradores sabemos que são as NRs, né? Que são normas regulamentadoras. Essas normas, essas exigências são contidas na Lei 6.514 de 1977, do cumprimento das normas regulamentadoras, publicadas na Portaria 3214/78 e republicadas em 1994 a todas as empresas que mantêm os serviços especializados em segurança do trabalho através das entidades ou profissionais e empresas qualificadas credenciadas junto aos órgãos de classe local, no caso CREA, que é aqui no Paraná, certo? E esses órgãos de classe local, no caso que é a CREA Paraná, está inserido e estabelecido comercialmente que atua na gestão SST. Então, vamos aqui às NRs, que são os programas de prevenção, documentos necessários. O NR1 é o Manual de Integração. E o que é esse Manual de Integração? O que é que ele contém? Contém os parâmetros obrigatórios do NR01 e seus preceitos, além da aplicação da integração de segurança aos colaboradores. O NR5 da CIPA, que tem o mapa de riscos, esse aí tem a elaboração, dimensionamento, gerenciamento do processo eleitoral, né? Isso inclui os registros, documentos dos órgãos de assessoria pela CIPA. Vamos ao outro, que é o NR06. Esse NR06 são os equipamentos de proteção individual. Gente, eu atendo lá na Prevenir, às vezes eu pergunto, às vezes não, porque tem um questionário, né, que a gente faz com os colaboradores, então eu pergunto para eles assim, você usa EPI? Tem uns que viram e falam assim, o que é isso? EPI? Nem sabe o que é EPI, que são os equipamentos de prevenção, né? De prevenção individual. Então, eu pergunto para eles, eles nem sabem. Aí eu falo, não, você usa bota, luva, óculos, touca. Ah, sim, eu uso. Nem sabe o que significa o EPI, que é equipamento de proteção individual. Então, é muito importante estar falando aí sobre a segurança do trabalho, né? Então, é uma obrigação, tanto o empresário está aí fornecendo para os seus colaboradores e, muito importante, os colaboradores estarem utilizando de forma correta e de forma sistemática, porque tem muito colaborador que não gosta de usar o EPI. Então, muita atenção aí para estar usando aí o EPI corretamente. Então, vamos falar aqui, ó, as obrigações do empregado. Usá-los apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então, tem que ter aí uma comunicação
bem sugestiva aí. O NR7 vem a elaboração do programa do controle médico de saúde ocupacional, com as indicações de quais são os exames médicos que devem ser realizados por função, de acordo com as informações e sobre os riscos existentes em cada ambiente de trabalho, além da implantação do relatório anual na empresa. Então, todo ano tem que ter esse relatório aí, e é muito importante isso, tanto para o empresário quanto para o colaborador. Os documentos necessários. Esses documentos necessários, NR09, que é a elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais através de antecipação, reconhecimento, avaliação e respectivos controles de riscos existentes que venham a existir aí no ambiente do trabalho, realizando então as reavaliações, as avaliações quantitativas dos agentes físicos, químicos e biológicos. Esse aqui, gente, é muito importante para nós aqui em Prudentópolis, porque aqui a metade, né, do nosso território aqui é zona rural. Então, quase todos aqui da zona rural trabalham com o quê? Plantação de fumo, é voltado à agricultura, né? A pecuária. Então, é muito importante os colaboradores estarem aí utilizando, que eu vejo que na maioria eles não usam EPIs corretamente para estarem aí trabalhando na área agrícola, principalmente quando estão usando os defensivos. Então, fica aí um alerta, gente, um alerta muito importante, porque às vezes vocês pensam que é besteira, que é bobagem, mas não é. As consequências não são, às vezes, de imediato, quando usam os defensivos, que não usam os EPIs aí adequadamente. É muito importante notar que as consequências podem ser irreversíveis e lentamente. Quando você vê, você está parado aí numa cadeira de roda, você não tem as funções psicológicas funcionando aí, neurológicas adequadamente, tudo por falta do uso do EPI corretamente. Então, muito cuidado, muito importante aí com as normas e todos os protocolos aí serem utilizados de forma precisa, certo? Então, vamos aqui agora falar um pouquinho do NR26, que é o projeto de elaboração e sinalização de segurança. Essa elaboração de laudo de sinalização de segurança com designação de pontos para fixação da devida sinalização de segurança na área fábril e administrativa. Então, é muito importante estar bem sinalizado, tudo bem de acordo com as diretrizes e as normas da segurança do trabalho. Então, o que mais que nós vamos falar aqui? Tem outros tópicos aqui que eu não vou aprofundar, porque cada empresa tem a obrigação de estar aí gerenciando como que eu vou dizer? Os EPIs, as normas, as diretrizes, os NRs, tudo regulamentado de acordo com o protocolo da segurança do trabalho. Então, não vou aprofundar muito, porque cada empresa sabe como que tem que monitorar e manejar. Então, cabe o empresário fazer tudo corretamente de acordo com a lei. Então, eu vou deixar bem frisado aqui para vocês que é bem comum encontrar aqueles que dizem: ah, deixa disso. Isso sempre foi assim no Brasil, não tem espaço para prevenção. Cuidado, trabalhador. Gosta mesmo de se machucar? Você gosta mesmo de se machucar? Então, muito cuidado, um alerta aí para todo o trabalhador, seja ele da área de saúde, seja da área da zona rural, seja ele que trabalha aí no forno, né? Que trabalha aí fazendo tijolos. Estou falando assim, no geral, aqui
é a realidade aqui de Prudentópolis. Tanto as costureiras que têm que prestar bastante atenção para não estar aí sofrendo aí acidente de trabalho, tanto também para os funcionários de serviços gerais. Eu vejo muito isso, gente, que às vezes os empresários não fornecem os EPIs necessários para os de serviços gerais. E a gente vê muito acidente aí dos colaboradores dos serviços gerais, porque não tem os EPIs necessários e quando tem, não usa. Então, muita atenção. As pessoas também que trabalham aí com motosserra, gente, o que a gente vê de acidente com motosserra. Então, muito cuidado. Não só de motosserra, mas de todos, eletricistas, né? Os que trabalham aí com alta tensão. Então, gente, muito cuidado com o trabalho, porque a vida é muito importante, a vida. Então, um deslize, uma falta de atenção, uma falta de uso do EPI corretamente pode ser fatal. E as consequências, tanto para a família do colaborador, quanto para o colaborador, quando não é fatal, e também para o empregador, para o empresário. Então, fica aqui um alerta. Né? Enfim, uma série de palavras e pessoas que ficaram no tempo. Por quê? Porque fala, deixa disso. Aqui no Brasil ninguém usa isso não, não tem importância não acontece nada não, entendeu? Então, muito cuidado, porque a prevenção, eu sempre falo em todas as palavras que eu, todas as palestrinhas que eu faço aqui, eu sempre deixo bem claro que a prevenção é a melhor coisa que tem, né? E sempre falo. E quando a prevenção de acidente funciona, e funciona mesmo, a segurança pode ser definida por uma única frase: acidentes não acontecem, eles são causados. E se são causados, podem ser evitados. Não é mesmo? Então, a segurança, ela faz parte de um futuro melhor. Prevenir acidentes é caminhar rumo ao futuro. Então, é isso que eu tinha que falar aqui para vocês. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho do que eu falei aqui. Então, eu agradeço a atenção de todos. Um beijo grande no coração. Termino com um abraço bem caloroso, que esse... Ó, gente, hoje eu tô até com essa roupinha aqui, porque tá fazendo bastante friozinho hoje aqui, tá chovendinho aqui em Prudentópolis, eu não sei aí na tua cidade. Então, e sempre eu gosto de deixar claro aqui para vocês: acreditar num poder superior. Quando a gente acredita no poder superior, eu, por exemplo, acredito em Deus, então a gente procura, a gente tem uma mente mais aberta, um raciocínio mais lógico, tem mais sabedoria, então a gente coloca essa sabedoria, esse raciocínio lógico em prática. Então, o que isso significa? Que você que está aí do outro lado aí da telinha, você não vai querer sofrer acidente de trabalho, vai? Não vai. Então, por isso eu deixo aqui bem claro para vocês, empresários, forneçam o equipamento, né, necessário para a sua equipe. E você, colaborador, use os EPIs, porque a prevenção é o melhor. Então, aqui, ó, os acidentes, eles não acontecem, eles são causados. E se são causados, podem ser evitados. Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.